Clubhouse se tornou o aplicativo do momento. Em salas de discussões, anônimos e famosos se reúnem para conversar dos mais variados assuntos, que passam por dicas preciosas para alavancar negócios a acaloradas conversas sobre o Big Brother Brasil. Disponível no momento apenas para quem usa o iPhone, a ferramenta é seletiva, pois para entrar no aplicativo é preciso ser convidado. Para explicar o passo a passo desse app que nasceu nos Estados Unidos e vem conquistando o mundo, convidamos Rogério Rodrigues Santos. Rogério possui mais de 30 anos de experiência como profissional de marketing. Atualmente é professor e palestrante de marketing da Estácio, uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil, e gerente de marketing e inteligência de mercado do Grupo GR. Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. Como a gente começou falando uma introdução, nós vamos falar um pouquinho com o Rogério Rodrigues Santos sobre Clubhouse. Rogério, obrigado pela participação, né? E a gente queria já começar com uma série de perguntas aí para você, que está todo mundo bastante curioso sobre essa... Eu queria saber, já vou fazer duas rápidas, aí você já faz uma introdução. Claro. Né? O que é o Clubhouse e onde que ele nasceu, o Clubhouse? Bacana, bacana. Pedro, agradeço também a oportunidade, boa noite, ou ao momento que a pessoa estiver assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né, espectadores. Isso que é legal, né? O Clubhouse é um aplicativo de rede social agora que o foco é bate-papo com áudio somente, entendeu? Porque a gente está acostumado com rede social, normalmente com muita imagem, né? É videozinho, é fotinho, tudo. E deram uma quebrada aí, né? Deram uma saída da caixinha, né? Parece que tá todo mundo sempre indo para esse caminho muito visual. E alguém foi para o lado assim, né? Quase que um podcast, mais ou menos, né? Mas em tempo real e sem nenhuma edição. Por isso que é legal. Ele foi lançado em março de 2020 pela Alpha Exploration Company, mas na verdade os idealizadores são dois caras já do mercado de tecnologia. Então, você tem aí o Paul Davidson, né, que trabalhou no Pinterest, e o Rohan Seth, que era do Google. Tá? Esses caras são amigos aí há mais de uma década, né, tinham muito contato e acabaram meio que montando, segundo algumas pesquisas aí, eles montaram para ser como se fosse um bate-papo, uma rede do pessoal do Vale do Silício lá, que é o berço das mega empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E aí a coisa pegou gosto, as pessoas começaram a falar, cara, isso é muito legal, porque a grande jogada é justamente isso, você grava o áudio e ele já circula, você não tem como ficar editando, não vai com fotinho, com nada. O áudio vai, segue, e já entra o próximo com pergunta, e vai virando um bate-papo super legal. A gente estava até lembrando que lembra realmente esses bate-papos de bar, que você quer trocar ideia com seus amigos, com aquela turma de conhecidos, você consegue fazer isso no Clubhouse. E um detalhe importante, para você ver como isso virou uma febre, por isso que nós estamos até falando hoje, em dezembro agora, ele valia cerca de 100 milhões de dólares. Um mês depois, em 21 de janeiro, quando foi apurado, ele já atingiu 1 bilhão de dólares de valor. Nossa, mano. Então, praticamente um unicórnio, né? Então, ou seja, em um mês, da avaliação de 100 milhões para um mês, praticamente um mês e 10 dias depois, valendo 1 bilhão de dólares, Pedro. Nossa, que absurdo. Assim. Você viu como... a gente não tem essa noção, né, claro que isso aí é mercado, mas de valorizar tanto uma coisa de um mês para cá, nem ação. Justamente, nem as melhores, né, aquelas que o pessoal ganhou. Exatamente, nossa, não existe. Tem uma frase do Edson Bueno, que ele, na verdade, o fundador da Amil, né, falecido, que ele diz assim, tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Você acha que está na hora do tubarão paquerar um pouco a sardinha e vice-versa, e entrar uma... Porque você me falou, pelo que eu sei, depois a gente até vai falar os requisitos, eu sei muito pouco do Clubhouse, porque eu aderi a iOS agora, né, no iPhone, então eu não tenho tanta conhecimento sobre o aplicativo. Mas são pessoas de vários níveis, né? Pode ser um CEO com um funcionário de uma outra empresa, não é uma questão de classe, nada, né? Nada. Cara, é sensacional o que você colocou, porque
tudo bem, o Edson Bueno, lá atrás, na Mil, teve uma opinião por um momento oportuno, talvez, tudo. Hoje, eu diria para você, de alguns anos para cá, realmente, já com a construção das redes sociais em geral, e o Clubhouse vai né, ratificar isso, a gente aproximou muita gente, né? Hoje a gente vê pessoas, né, que são influencers nas redes sociais, alguns muito famosos, conversando com pessoas do dia a dia. E o Clubhouse trouxe isso de uma forma muito forte. Eu acho que realmente o tubarão, como a gente citou aqui, tem que se aproximar da sardinha, mas não para abocanhá-la, né? Mas agora para nadar juntos, né? Exatamente. Pegar ideia, né? Justamente, que agora é a troca. E outra, você imagina que bacana, grandes nomes no mercado, empresário, artista, esportista, outras pessoas midiáticas, estando próximas de uma pessoa que é do dia a dia. Eu mesmo, um porteiro, um estudante, ele pode ouvir, sentir essas pessoas também vão poder sentir eles mais de perto. Você vai ouvir a voz, você vai fazer um comentário, ele vai responder o teu comentário, você vai ouvir que a resposta é dele, é ele falando, não é uma assessoria de imprensa respondendo por ele. Entendeu? Porque isso também é legal. Porque tem alguns perfis que se fala que na rede social, quem responde são os assessores. Aqui ele grava o áudio. Entendi. Está rolando a conversa em tempo real. Então não foi editado, não teve o tempo de um assessor ajudar. O cara falou na hora. Então isso eu achei que é muito legal. E o boom veio mesmo, para você ver que legal, com o Elon Musk, lá, o CEO da Tesla, né? O cara falou que ia entrar para falar sobre assuntos diversos e falou lá sobre missão a Marte, Covid-19. Ele conversou com o Vlad Tenev, que é o CEO lá do investimento, né? Aquele aplicativo de investimento, Robinhood. Uhum. Ou seja, de repente, em questão de estalo de dedo, 120 mil pessoas estavam ouvindo os dois. E algumas pessoas entraram com o moderador permitindo para fazer pergunta, para dar opinião. Imagina, você falando com os caras que hoje são uma referência, né? Gente que tem bilhões de dólares aí numa conta bancária, conversando com alguém que é um trabalhador comum lá, que está pegando o seu ônibus. É sensacional. E, claro, essas pessoas midiáticas, elas puxam realmente e tornaram o Clubhouse muito desejado nesse momento. Sim. Mas eu acho que ela vai sim, até acho que a gente pode conversar mais, mas ela vai engrandecer porque as pessoas vão sentir a vontade de trocar conversa com muito mais gente que não precisa ser midiático, conhecido. Se bem que a gente pode referenciar também, né, aqui no Brasil, Anitta e Luciano Huck também aderiram, já causaram, né, já movimentaram, e o próprio Boninho, que acabou, inclusive, falando de Big Brother Brasil, que é um assunto, né, é interessante isso, né, o Boninho e tudo. E fora do Brasil, imagina, o Mark Zuckerberg, né, o CEO do Facebook, também entrou numa sala, conversou, discutiu, trocou figurinha com um monte de gente. E aí você fica com aquela sensação, eu também sou usuário recente, até porque todo mundo é usuário disso, né? O cara que tem mais experiência tem 1 ano, né? E que são os criadores. Quem criou, né? É em março, então ainda nem completou 1 ano. Então, na boa, quem é mais experiente tem 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, vai. Tanto que eu me instalei no iPhone da minha esposa, eu tenho 2 celulares, mas ambos Androids. Ela tem um Android e um iPhone, acabei instalando o dela e aluguei o celular dela um pouco, né? Porque eu gosto de curtir, lógico, eu curto muito isso, eu sou professor disso, então é muito legal. E eu fiquei com uma sensação, quando você entra e começa a conversar, cara, que é muito louco, parece que você está realmente numa sala com pessoas desse calibre, entendeu? Parece que você está junto com eles ali numa sala, conversando com eles. Cara que você só vê na TV, você fala, cara, tô trocando ideia com um cara desses. Tô colocando a minha opinião aqui. Sim. Ele está rebatendo, ou tá concluindo, etc. É muito, mas muito legal mesmo. Então, a gente pode dizer que nesses dias, aqui não falei, realmente eu estou sendo bem preciso. Eu coloquei o aplicativo ontem à noite. Então, quer dizer, depois eu fui dormir, aí eu vim trabalhar, quer dizer, eu não consegui mexer no aplicativo, eu não sei mexer no aplicativo. Mas provavelmente o dia de hoje, o Carol Conká deve estar assim no top 5, né? Todo mundo já falou do Boninho, provavelmente, né? Provavelmente, acho que em todas as redes, inclusive no Clubhouse. Aliás, você falou a verdade, eu vi um chatzinho, que é um que você pode entrar, né? O algoritmo te mostra alguns, né?
depois a gente também fala sobre isso, às vezes você segue algumas pessoas, você tem amizade, o que essas pessoas vão fazer aparece para você, né? Então, um amigo seu que te convidou, ele vai falar sobre um assunto, aparece. Mas o algoritmo te mostra também várias coisas que você pode tentar entrar. E um dos itens era o Carol com K. Alguém montou um chatzinho com Carol com K, né? Era Alt Carol com K, porque eu acho que era para sair Carol com K. Sair com K. Conseguiu. Foi... Parabéns a ele. Tá vendo? Eu acabei não entrando. Objetivo alcançado. Êxito. Deu uma joinha. Não, verdade. E até uma curiosidade que você estava falando de quando você não tem o áudio, quando você não tem o vídeo, que as pessoas fazem por outros, ou secretários, ou a assessoria de imprensa. Antigamente, os presidentes dos Estados Unidos já tinham secretários que imitavam a assinatura deles. Então, sim. Conhecer realmente se aquela assinatura dele mesmo não é tão fácil, porque tinha muita secretária que despachava por ele. Como nós temos aqui no Brasil, juízes sendo despachados por cartório, e assim vai, né? Então, quer dizer, essa situação de você achar que está falando com alguém e não está, não é tão nova. Não é tão nova. O que pode acontecer no Clubhouse, nós não vamos negar, nós temos excelentes imitadores. Por exemplo, do Silvio Santos. Tem cara que imita muito bem o Silvio Santos. Até o Silvio Santos. O Silvio Santos nem ele, Silvio Santos, fala, não sabe quem é quem. Foi ele que falou, não, aquele áudio. Então, mas é um risco bem menor, né? Porque a gente sabe que em outras frentes, você acabou usando um bom exemplo de assinatura, eu tenho 52 anos, eu trabalhei em empresas também que tinha o fale com o presidente e várias pessoas mandavam carta, na época, não existia e-mail ainda, hein? Infelizmente eu já estou meio... né? Eu estou com a mesma idade de você, então eu conheço bem isso. Eu tive aula de datilografia, estamos falando de Clubhouse. E a secretária recebia, era uma grande corporação, a secretária recebia, em média, 20 cartas por dia por presidente. E ela já tinha meio script para seguir e mandar assinar também por ele. Então, ela respondia as cartas, ou seja, você achou que falou com o cara, você nunca falou com o cara. Você nunca falou. Aqui no Clubhouse, eu acho que, tirando essas questões de imitação pontual, a maioria das vezes você vai acabar falando com pessoas que você vai ouvir a voz e falar, cara, tô falando com o Luciano Huck, meu. Eu sou loucura. É legal, mas fala, nossa, mano, sensacional. Você mostra, né? Fala, eu vou te mandar uma foto num Fusca velho, vamos ver se a gente recupera ele. Mas lá tá velha. Fala, deixa eu ir pela sua outra rede, um negócio. Não, bacana, meu, é muito bacana. Eu vou ver se eu tenho que emergir melhor nesse mundo, né? E me fala uma coisa, você falou até de empresas, a gente tem mais a mesma idade praticamente. Você acha que as empresas vão também usar o Clube? Por não ter esse tipo da pessoa falar, não ficar pensando, fazer aquele textão que você vê que a pessoa passou horas fazendo aquele textão? Aí o que você coloca é importante, porque o bom senso sempre. Claro, nós não vamos poder impedir, Pedro, entrar um meio xarope e começar a falar um texto no meio de uma discussão e falar da empresa como uma propaganda. Vai ficar desconfortável para o cara. Essa que é a verdade, às vezes um bom moderador vai travar ele não fala mais. Uhum. Mas, como as empresas vão conseguir, muitas vezes, que eu acho que vai ser grandes sacadas, puxa, é a própria empresa montando, às vezes, temas interessantes. Posso usar um exemplo? Eu sou professor da Estácio. A gente pode fazer um debate sobre empregabilidade, porque muita gente ficou desempregada aí na pandemia. A gente pode dar dicas de como fazer um currículo, né, de como se qualificar, participar de entrevista. Certo. O Ministério da Saúde pode falar sobre a campanha de vacinação, orientações, né, vacina sim. Ou uma grande empresa de e-commerce, por exemplo, pode dar orientações de como fazer com uma compra segura, evitar fraudes nas transações via internet. Perfeito. Mas assim, ele abre, né, o debate com esse tema e as pessoas vão discutir, vão falar, fui fazer uma compra, roubaram meus dados, aí tem que ter alguém apto para dizer, não, mas olha, tem que seguir esses passos. Então eu vejo, sim, um tremendo espaço, mas se for usado dessa maneira que eu te falei, é uma das minhas sugestões, né, que se criem temas interessantes, promovidos por empresas especialistas em assuntos, que ela, no final das contas, faz uma abertura só, gente, legal que vocês estão aqui, essa é uma promoção nossa aqui da empresa X, e aí já é só discussão do assunto. Porque aí quem participa é conteúdo útil. Quer dizer, quer um exemplo legal? A gente aqui agora. Olha o conteúdo útil que você está levando para o mercado.
Entendi. Não é? A gente está num bate-papo livre, assim, é isso que é legal. Isso que eu acho que o ouvinte, o espectador vê valor, né? Na verdade, você está falando com o seu público, né? Não é que é o caso da gente, está falando com as pessoas que vão ouvir, as pessoas que vão assistir. A própria empresa vai falar com o público final e saber o que ela pode fazer para conquistar mais clientes, ajudar os seus empregados. Pesquisa, né? Em tempo real, meu. Pesquisa em tempo real, sensibilidade em tempo real. Em vez de você preparar uma pesquisa, levar 3 meses para fazer, ouvir, tabular, abre algumas salas de bate-papo, ouve as pessoas, você fala, cara, estou ouvindo o meu cliente. É muito legal. Eu acho muito bacana. E aquilo, de novo, alguns... Até aluno meu falou, mas professor, parece um podcast. Eu falei, não, um podcast, eu gosto também de podcast, eu gosto mesmo. Também é. Só que ele é editado e pronto para consumo naquele momento. Aqui não é nada editado, aqui é um bate-papo por áudios. Eu mando um áudio dentro da minha sala que estamos discutindo, o pessoal ouve, aí você tem o direito à palavra, vai falar algo sobre o tema, e aí nós vamos falando. Vamos falando. O moderador é que vai ter esse caminho, né, deixa seguir, não deixa seguir, libera, não libera, porque tem a ferramentinha de levantar a mão, né, para você pedir a palavra. Então, isso é bem legal. Na verdade, você tem 3 papéis dentro disso, né? Aliás, não sei se eu estou falando demais ou me atravessando, cada vez você está... Não, eu estou... legal, e eu me empolgo. Porque não, fica tranquilo, que é o que eu queria saber mesmo. Então, assim, a gente acaba tendo 3 papéis nesse momento. Tá, tudo, Pedro, é legal falar para os espectadores que, assim, é tudo muito novo. Por exemplo, você pega uma rede social que nem um Facebook ou um Insta, já está muito claro os formatos, tudo. Aqui deu para perceber que estão inovando a cada dia, entendeu? Porque era muito novo, né? Então, vem chegando. Mas, no princípio de tudo agora, você tem normalmente um moderador, às vezes vai estar em inglês para alguns, vai estar moderator, que é o cara responsável mesmo por aquela sala criada. Sim. Entendeu? Ele criou aquele tópico que vai ser discutido. Então, ele seleciona quem pode falar, ele é o único que tem acesso para ver quem levanta a mão, ele pode remover pessoas, tem um centro dito dos trolls, dos haters, que entram para tumultuar, ou que não é troll, não é hater, mas às vezes foi indelicado, ele pode remover a pessoa. Ele define outro moderador. O Pedro fala, puxa, estou eu aqui, mas a sala está com 3.000 pessoas, deixa eu pôr mais 2 caras para me ajudar aqui, como moderador, põe 2 amigos, para interceder, para fazer comentários, para direcionar o assunto, porque às vezes o assunto começa a ficar meio, né, começa a sair meio do eixo, aí você, moderador, puxa para você. Os principais falantes são os speakers. Então, normalmente, o speaker é o falante, né? O moderador, o papel dele é criar a sala, abrir, dar uma introdução e meio administrar isso. Quem fala, remover alguém. Os speakers são as pessoas que você traz para falar mesmo. Pode ser um cara, que nem foi o cara da Tesla, o cara do Robin Hood lá, que eram 2 principais, e aí o moderador ia liberando outros para ir falando. Como você pode trazer 10 pessoas, se você tiver 10 convidados, 20 você coloca, já para falar, e você organiza, né, como se fosse mesmo um debatezinho, e aí vai, de tempo em tempo, vai abrindo para comentários das outras pessoas, né, que aí são os listeners. Porque é isso que é legal. Então, tem o moderador que cria a sala, abre e tem controle, os speakers, que também são chamados de falantes, que são os que podem falar e realmente que conduzem o conteúdo da discussão. E normalmente, quando a gente olha no aplicativo, os speakers são os que ficam no topinho da tela, na sala, assim, que você está. E você sabe que ele está falando porque ele fica com um contorno na fotinho dele, ou na imagem que ele pôs de perfil, fica um contorninho meio cinza. Aí você sabe que ele está falando naquele momento, sabe? Porque às vezes, que nem eu abri, tem tanta gente, eu tentei ajustar, ficou pequeno, apareceu tanta gente que eu não sabia quem estava falando. Mas aí eu me toquei que tinha o carinha em cinza. Estou falando que eu não aprendi. Aí eu falei, o cara em cinza é o que está falando naquela hora, entendeu? Entendi. É bacana esse dado. E o moderador, normalmente, você quer saber quem é o moderador da sala. Ele tem um íconezinho verde. Então, os moderadores da sala, embaixo, ao lado do nome, normalmente, tem um ícone verde. Aí você sabe, esse cara é moderador da sala. Então, ele manda prender, manda soltar. Quem está falando tem o contorninho em cinza naquele momento que está falando, e quem fica normalmente em cima, no topo da sala, são os speakers, são os que podem falar.
Os demais são os listeners, ou ouvintes, tá? Que a gente diz que é a última categoria que entra dentro da sala, tá? E como ouvinte você pode entrar, né, sendo convidado, né, você estando já participando de tudo, só que você só vai ter direito a falar se o moderador te chamar, te convocar, porque às vezes ele te conhece, ou se você aperta o botãozinho de levantar a mão, e aí ele deixar. Você não consegue falar se você quiser. Ah, não, mas esse assunto eu quero muito. Não vai conseguir. Tá? Nesse momento tem esse controle, entendeu? Então, deixa eu entender como se eu não soubesse que é verdade, eu não sei. Você entra numa sala, né? Você entra no aplicativo, que depois nós vamos falar um pouquinho dos requisitos, né? Não é um aplicativo aberto, tem que ser convidado, tem que ser justamente uma iOS, né? Perfeito. Depois a gente vai. Aí eu entro numa sala falando sobre economia, por exemplo. Né? Isso. Economia. Então vai lá, tem seria o palco, plateia, VIP, alguma coisa desse tipo. Tem as pessoas. Bom, tem. Legal. Tem salas que são muito VIPs que você nem consegue entrar, não é nem liberado acesso, porque o cara já montou para um grupo de amigos conhecidos e convidados. Essa daí normalmente você acaba não conseguindo entrar. Mas pelo que eu venho percebendo, de forma, acho que já estão se tocando que o interessante é ter várias pessoas para participar, para crescer, para não virou bate-papo de 5 pessoas. É isso que eu ia falar, vira um WhatsApp da família. Isso que eu ia falar, eu ia falar isso, você monta um grupo de WhatsApp. Legal você fomentar um assunto e pôr mais gente. Sim. Então, pelo que eu vi, as pessoas deixam em aberto. Aí entra. O que acontece? O próprio listener, que é o ouvinte, ele acaba também se enquadrando em 2 grupos atualmente, que são os seguidores dos speakers, quem já é seguidor de um desses caras que está falando naquela sala. Entendeu? Já é amigo seu, você já é. Você tem aí um perfil, como você até usou o termo, mas é isso mesmo, você tem um perfil meio VIP. Tá, você ganha um destaque na sala para o speaker que está falando te ver e saber, olha, meu, Pedro está aqui. Não é, Pedro? Ó, o moderador, libera o Pedro para falar. Entendi. Entendeu? E tem os que são conhecidos como os outros usuários, que são others in the room. Others in the room. Você só está ouvindo a conversa, você, na verdade, não é VIP. Você, tipo, a sala estava... Tipo assim, a porta estava aberta, entrei. Tem um auditório com a porta aberta, eu entrei e sentei lá na última fileirinha. Entendeu? Entendi. E aí, quando você na plateia tem alguém especial assim, aparece também sendo amigo, o cara que já é um... Sim, se ele é teu amigo, aparece assim, ele aparece em destaquezinho, você consegue enxergá-lo. E é bacana que você vê, legal, que são os seguidores dos speakers, eles aparecem também de uma forma que você identifica eles em cima. É muito legal por isso, porque você consegue identificar o moderador, identificar os falantes dos speakers, identificar os teus VIPs, vamos dizer assim, os que te seguem, que você tem relação, e você consegue também ver a massa geral, que são os demais que entraram porque a porta estava aberta. Essas salas têm um tempo, por exemplo, ela abre a 1 e fecha às 14? O que acontece? Isso daí eu fiz pesquisa sobre isso até uns dias e também dei função. Eu percebi que, você tem um horário marcado, horáriozinho para início. Horário para fim, muitos colocam, mas eu vi que horário para fim, alguns não estão seguindo tanto, sabe? Porque acho que fica acalorada alguma discussão, a coisa vai. Mas por que é legal ter os horários de início? Porque aparece para você num list para você. Então, você, Pedro, se você disse que você gosta de economia, o algoritmo vai te trazer salas que devem estar falando sobre economia e que horas elas acontecem. E são as salas que você pode entrar, que estão liberadas. Então, você consegue se programar. Você fala, puxa, vai ter um bate-papo legal numa sala sobre, sei lá, economia para empresas de e-commerce. Pô, sou de e-commerce, pode ser interessante. Vou entrar nessa sala. Então, tem isso por interesse. Você busca por interesse. Isso é legal, isso é bem bacana mesmo. Claro que eu estou empolgado, eu falo empolgado, Pedro, mas eu peço até que, claro, os nossos espectadores, quando assistirem, tenham a calma de falar, cara, vou vender tudo e comprar um iPhone e instalar. Não, calma. Eu estou empolgado porque eu curto muito rede social, eu uso na empresa na qual eu trabalho durante o dia, eu sou gerente de marketing e inteligência de mercado. E uso muito em sala de aula, porque eu sou professor da parte de marketing digital já há uns 7, 8 anos.
Então, assim, é o meu DNA de trabalho, do meu dia a dia, então me empolgo. Mas é por gosto pessoal, porque eu falo, quem gosta muito dessa parte visual, realmente não vai ter aderência nenhuma, tá? Quem gosta de ver videozinho, né, curte o streaming da vida, curte fotos, tudo, aí não vai rolar. Mas pessoas que gostam de um bom bate-papo, de um bom debate, uma boa discussão, de conversar com pessoas de vários tipos, inclusive pessoas, como a gente falou aqui, os famosos, cara, é sensacional. É algo que você empolga. Eu peguei no domingo, Pedro, 10 horas da manhã, eu falei, quando for meio-dia eu vou almoçar. Cara, eu parei 5 horas da tarde. Comecei a entrar em uma, deixaram falar, eu falei, o cara reclamou. Aí eu falei, não é que eu não quero citar aqui agora porque questão ética, mas eu falei com 2 presidentes de 2 multinacionais, empresa grande, o cara argumentando comigo, argumentando na paz, tudo na boa. Cara, você fica empolgado, meu. Eu saí 5 horas da tarde, tipo, eu fui buscar comida, então vinha comendo e gravando áudio, parecendo um doido. Você vê como vicia o negócio, é muito legal. Então, tem uma série de coisas, eu acho que esse nosso tempo ainda vai ser curto do que eu tenho de perguntar. Uma coisa que é importante, o cara que tem Face, que tem Instagram, ele faz um comentário, aquilo fica gravado, o pessoal, depois de 10 anos, como diria a ausência, né, metamorfose do Brilhante, pode mudar de ideia, porque ele falou aquele dia que ele era São Paulino, mas agora ele é corintiano, e vira aquele, né? Isso não acontece também no... Não vai fazer testemunho contra você, né? Não vai fazer contra você mesmo. Então, vamos lá. Isso é importante, porque eu sempre falo, há uma parte que muitas vezes que você lê, né, sobre algo, seja Clubhouse, qualquer negócio, não, essa é a regra, assim que acontece. Mas você sabe que as pessoas, para quebrar regras, têm o tempo todo, né? Até para a gente... É boa, né? Até para a gente pegar como referência, as salas têm limite atual de 5.000 pessoas. Tá? Ou seja, gente pra caramba, né? 5.000 pessoas por sala. Só que o próprio Musk quebrou isso. Teve 120 mil. Mas, Rogério, como teve 120 mil? Porque os usuários daquela sala estavam transmitindo a conversa ao vivo no YouTube. Ah, tá. Olha, fizeram essa jogada. Então, esse assunto que oficialmente eu gravei, não consigo editar, foi embora, não volta nunca mais, ninguém mais tem acesso, é até a página 2. Porque se você está usando um outro recurso de gravação ao seu lado, como fizeram, você foi para o YouTube, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então... Mas esse sistema que você falou exclusivamente nessa bate-papo, não foi por causa da pessoa que estava falando? Não, as pessoas se empolgaram e por conta própria começaram a jogar no YouTube. Meu, vocês não têm ideia de quem está aqui, olha só. E começaram a postar. E começou a postar, cara que gravava mesmo o som, né, da voz dele, assim, e passando ao vivo no YouTube, né? Então, grava, põe o áudio aqui para alguém ouvir, aí ele mesmo gravava alguma coisa se ele teve espaço, aí põe... Aí eu fui olhar, né, porque isso, na verdade, eu vi eu não tinha nem instalado ainda. Eu fui ver isso no YouTube. Aí eu fui ver mesmo. Aí teve gente que fez até montagem. Põe a foto do Musk na hora que ele está falando e ele falando. Ah, que barato, aí que legal. Você ouviu o áudio com a imagem dele. Mas não poderia, não é autorizado por ele, entendeu? É que as pessoas, têm liberdade, entre aspas, para fazer isso, entendeu? Não, mas pelo menos ninguém inventou texto, né? E também não cortaram, né? Pegar um contexto errado numa frase que ele falou que tem um... legal. Mas, Pedro, mas é legal você estar provocando situações que podem se tornar reais. Sim. Neste caso em questão, eu vi, acho, uns 10 vídeos, tá? Você vai ver que foi demorado, 1h50, você vai achar no YouTube, 1h50, quase 2 horas de bate-papo. Pelo que eu vi, as pessoas fizeram na integralidade mesmo. Mas o que você falou faz todo sentido. Mas isso já fazem em todo lugar. Não, isso faz qualquer coisa. Pescam uma coisa fora de contexto, né? Que dentro do que o cara falou, estava super legal. Quando você pinça e joga dentro de outro contexto, o cara virou qualquer coisa, né? O cara virou vilão, bandido, homofóbico, o que você quiser, porque colocaram num outro contexto. É um risco que vai existir, né? Inclusive acabou, isso é chato, por quê? Eles acabaram no último final de semana mesmo, agora, semana do dia 20, alguma coisa assim, o Clubhouse estava afirmando
que tinha a proteção de dados garantido mesmo. E aí um usuário não identificado conseguiu desviar áudio de salas privadas e jogou num site terceirizado, entendeu? Então, foi muito chato, porque eles tinham acabado de falar, acho que um dia antes ou dois, porque isso é uma dúvida de todo mundo, você sabe, a gente tem medo do que a gente gosta hoje em dia, e estava sendo muito questionado. E aí, perdão se os ouvintes ouviram um latidinho de fundo, tá? Não tem problema, faz parte do show. Tem que dar uma de dois e não falar, professor. Fica tranquilo. Tá legal. E eles tinham acabado de falar e veio isso. Tanto que a porta-voz da rede social, que eu não lembro se o nome dela é Rima, uma coisa assim, mas eu acho que é isso, ela falou, não, já identificamos quem foi e já banimos permanentemente. Mas tudo bem. E agora estão tentando evitar a repetição do problema. Então, mas isso também, quer dizer, não é tão forte a proteção como pode vir a ser, mas por enquanto ainda tem algumas etapas para passar, né? É que você sabe que eu entendi também, é que essa rede social, ela estourou para o mundo muito rápido. Assim. Eles começaram, como eu te falei, era para ser meio um bate-papo, uma rádio interna do Vale do Silício entre os caras de tecnologia, pegou fogo, né? Cresceu sem ter proporção de quanto que ia crescer, né? Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Cara, é muito louco. E aí eu não tenho dúvida, você vê, tá valendo $1 bilhão, não tenho dúvida que eles devem estar correndo que nem louco pela segurança agora. Porque, e aquilo, né? Por enquanto, o que não é tão ruim é assim. Eles têm algoritmos também para olhar o que está sendo dito, conversado, que nem tem o Facebook, para achar palavras de baixo calão, discursos de ódio, tudo. Nesse momento, está na fase bacana, sabe? De conversa, de discussões, de gente boa. Lógico, já aparece um ou outro com um discursozinho não muito bom, mas o moderador vai e corta o cara, tudo e tal. A gente precisa olhar daqui para frente a evolução disso, entendeu? Se pessoas vão criar salas, às vezes, com assuntos muito polêmicos. E aí as pessoas que entram podem falar coisas muito agressivas. E aí, sim, você pode acabar criando feudos, né, pequenos nichos de pessoas convidados VIPs para tratar de assuntos ruins. De repente, vamos fazer um grupo aqui a favor, né, do militarismo, a volta. Ou vamos falar, de repente, né, de Hitler, essas coisas, né? Então, pode começar a criar coisas meio VIPzinhos fechados. E perde a noção do que tem que ser. É verdade. Isso é um perigo, tem que olhar para frente. A Deep Web do Clubhouse, né? Beleza, ótimo. Uma Deep Web do Clubhouse. Infelizmente, né, nem todo mundo está aqui, eu e você aqui, querendo curtir entretenimento, inteligência, debates. Não, infelizmente não. Sempre tem o lado ruim. Rogério, obrigado pela participação. Se você puder deixar os seus contatos, Face, o que você quiser. Nosso tempo, infelizmente, se acabou, mas eu tenho certeza que a gente vai... espero ter ajudado, esclarecido dúvidas aí. É algo novo, mas é sensacional. Estou fuçando, como eu falei, esse domingão eu perdi meu dia nisso, ou ganhei meu dia nisso. Quem quiser me encontrar é professor Rogério Rodrigues. Eu estou no Instagram como Rogério Rodrigues, no Face como professor Rogério Rodrigues, e estou à disposição para mim esclarecer mais dúvidas, bater papo sobre isso, e até depois me achem também no Clubhouse. Pedro, obrigado. Viu? Obrigado, Rogério. Obrigado mesmo, gente. Obrigado pela participação de vocês. Esperem ao próximo programa. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tá bom.